Há lugares que nascem para curar, para remendar almas partidas, para oferecer refúgio a mentes perdidas em labirintos de dor. E há lugares que se tornam o seu oposto. Túmulos para os vivos. Prisões onde a chave não é de metal, mas sim de silêncio. Hoje, não vamos falar de um fantasma, nem de uma lenda urbana. Hoje vamos falar de um horror real, meticulosamente construído. Um horror que se disfarçou de doença para esconder um crime. Um crime que durou 20 anos, à vista de todos, no coração da cidade do México. Eu sou Mateo Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Esta é a história do Sanatório La Piedad e da família Olvera. Uma família que convenceu o mundo de que era louca, para que ninguém descobrisse o inferno que viviam por dentro. Um inferno chamado incesto. Se acredita que a escuridão merece ser exposta, não apenas para satisfazer a curiosidade, mas para entender como falhamos como sociedade, inscreva-se. Clique no sino. Porque as histórias que contamos aqui não são para dormir, são para acordar. Tudo começou com um murmúrio, um rumor nos corredores de La Piedad. Um sanatório que, nos anos 90, ainda era considerado uma instituição respeitável. Um lugar para os ricos que podiam se dar ao luxo de esconder seus problemas mentais, suas vergonhas familiares. A família Olvera não era como as outras. Não gritavam, não sofriam ataques violentos, não se perdiam em delírios incompreensíveis. Eram um ecossistema, perfeitamente fechado. O pai, Ricardo. A mãe, Isabel. E os 4 filhos, Laura, Marcos, Sofia e o pequeno Julián. Foram admitidos juntos, em 1994. O diagnóstico: folie em família. Loucura partilhada. Um distúrbio psicótico que se espalhava como um vírus entre eles. Uma raridade psiquiátrica. Um caso de estudo fascinante. Os médicos escreviam artigos sobre eles. Os estudantes observavam-nos através de vidros de um só lado. Admiravam a complexa rede de delírios que os unia. Mas ninguém, nunca, se aproximava demais. Ninguém quebrava a bolha. Até que ela chegou. Carmen Mendoza, uma jovem enfermeira, idealista, recém-formada, com os olhos cheios daquela mistura perigosa de compaixão e curiosidade. Carmen chegou a La Piedad no verão de 2014, quase 20 anos após a admissão dos Olvera. Foi designada para o pavilhão de pacientes crônicos. O pavilhão do esquecimento. No primeiro dia, a sua supervisora apontou-lhe a família. Estavam no jardim, sentados num banco. Juntos, como sempre. Esses são os Olvera, disse a supervisora com um bocejo. O caso mais famoso. Não dão problemas. Ignora-os. Vivem no seu próprio mundo. Mas Carmen não conseguia ignorá-los. Havia algo nos olhos deles. Especialmente nos de Sofia, a filha do meio. Não era o olhar vazio da psicose. Era o olhar de um animal encurralado. Um olhar de terror congelado. Carmen começou a observá-los. Ricardo, o pai, nunca falava com o pessoal. Apenas com a família, em sussurros. E quando o fazia, os outros acenavam com a cabeça, em perfeita sincronia. Como uma coreografia ensaiada. Isabel, a mãe, tinha sempre as mãos entrelaçadas no colo. Os nós dos dedos brancos, uma tensão perpétua. O seu sorriso era uma máscara de gesso. Os filhos eram sombras. Movimentos lentos, olhares baixos. Mas às vezes, quando pensavam que ninguém os via, Carmen notava algo mais. Um tique nervoso em Marcos. Uma lágrima silenciosa que rolavam pela bochecha de Laura. E em Sofia, aquele olhar, aquele pedido mudo. Carmen sentiu um arrepio. Isto não era loucura. Isto era outra coisa. Algo muito mais sombrio. Começou a procurar os arquivos.
Páginas e páginas de jargão psiquiátrico. Delírios compartilhados de perseguição. Aplanamento afetivo. Sintomatologia negativa congruente com o diagnóstico grupal. Palavras. Etiquetas que escondiam a verdade em vez de revelá-la. Carmen percebeu que, durante 20 anos, ninguém havia questionado o diagnóstico original. Tinha se tornado uma verdade incontestável. Uma noite, durante o seu turno, Carmen encontrou Sofia sozinha no corredor. Algo incomum. Normalmente elas nunca se separavam. Ela estava de pé, em frente a uma janela, olhando para a chuva. A sua silhueta era frágil, quebrada. Carmen aproximou-se lentamente. Sofia, disse em voz baixa. Está bem? A menina não se virou, mas, pela primeira vez, respondeu a alguém que não era da sua família. A sua voz era um sussurro quase inaudível, mais ar do que som. Ele diz que a chuva limpa os pecados. Carmen franziu a testa. Quem diz isso, Sofia? O teu pai? Sofia ficou tensa. Um tremor percorreu o seu corpo. Virou-se lentamente, e nos seus olhos, Carmen viu o abismo. Não podemos falar, sussurrou ela. Ele está sempre a ouvir. E afastou-se, juntando-se à sombra da sua família, que já a esperava no fim do corredor. Como guardiões, ou como carcereiros. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. A frase de Sofia ecoava na sua cabeça. Ele está sempre a ouvir. Não era o delírio de uma paranoica. Era a declaração de um prisioneiro. Carmen decidiu quebrar as regras. Decidiu cruzar a linha. Tinha de chegar até Sofia. Tinha de saber o que se escondia por trás daquela perfeita simulação de loucura. Começou a deixar-lhe pequenos presentes. Um chocolate na sua mesinha de cabeceira. Uma flor no parapeito da sua janela. Pequenos gestos de humanidade num ambiente desumanizado. Ela não esperava a resposta. Só queria que Sofia soubesse que alguém havia. Não a paciente, a pessoa. Um dia, encontrou um desenho debaixo da porta, feito com um lápis de carvão roubado da sala de terapia artística. Era um desenho infantil, desajeitado. Mostrava uma casa. E dentro da casa, uma figura grande e escura com olhos vermelhos. E figuras menores, encolhidas num canto. Abaixo do desenho, uma única palavra. Ajuda! As mãos de Carmen tremeram. O papel estava frio, como a pele de um morto. Isso já não era uma suspeita, era uma certeza. O sanatório La Piedad não era um hospital para os Olvera. Era o seu esconderijo. O verdadeiro horror estava apenas a começar a revelar-se. Carmen sabia que tinha de agir com cuidado. Ricardo Olvera não era um simples paciente. Era um manipulador, um marionetista. E todo o hospital era o seu palco. Conseguiu que um dos guardas mais antigos lhe contasse a história da admissão. O homem, prestes a se aposentar, lembrava-se daquele dia. Chegaram num carro caro, disse ele, mascando um cigarro apagado. O Sr. Olvera arranjou tudo. Falou com o diretor. Doou uma quantia importante para a ala de investigação. Uma semana depois, estavam todos lá dentro. E as crianças? Perguntou Carmen. Ninguém notou nada de estranho? O guarda encolheu os ombros. Eles pareciam assustados. Mas que criança não ficaria num lugar como este? O pai disse que eles tinham surtos, que eram um perigo para si próprios. E todos acreditaram nele. Era um homem tão eloquente. Eloquente. Essa era a palavra. Ricardo tinha usado a sua inteligência, o seu carisma, para construir uma fortaleza à volta da sua família. E as paredes dessa fortaleza eram as próprias paredes do sanatório. Carmen elaborou um plano. Arriscado. Perigoso. Durante uma mudança de turno, quando a vigilância estava mais fraca,
Ela manipulou os horários para ficar sozinha com Sofia na enfermaria. Com a desculpa de medir a pressão dela, fechou a porta. O silêncio era denso, pesado. Sofia sentou-se na maca, com o olhar perdido. O corpo tremia visivelmente. Sofia, olha para mim, disse Carmen com a voz mais suave que conseguiu. Está segura aqui, comigo. Ele não pode ouvir-nos. Sofia levantou os olhos. Os seus olhos eram dois poços de uma dor antiga. Uma dor de 20 anos. E então, a barragem se rompeu. As palavras saíram em jorros, confusas, fragmentadas. Uma cascata de horror sussurrado. Não estamos loucos, disse ela. Nunca estivemos. É um jogo. O jogo dele? Desde a casa, desde antes. Carmen sentiu um nó no estômago. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Que jogo, Sofia? O que se passava na casa? Sofia começou a chorar. Um choro silencioso, sem soluços. As lágrimas simplesmente caíam. Como se tivessem passado uma vida inteira à espera de sair. As noites, sussurrou ela. As visitas noturnas. Ao meu quarto, ao quarto da Laura. A mãe sabia. Ela fechava a porta. Dizia-nos que era nosso dever, que éramos especiais. Carmen sentiu náuseas. O gosto metálico do medo inundou-lhe a boca. A verdade era mais monstruosa do que ela jamais poderia imaginar. Incesto, sistemático, prolongado, protegido por um falso diagnóstico psiquiátrico. Ele nos ensinou a agir, continuou Sofia, com a voz embargada. Ele nos lia livros de psicologia, nos fazia ensaiar os sintomas. Olhem para o vazio, nos dizia. Falem de coisas que não existem. Se fizerem isso direito, estaremos seguros aqui. Ninguém nos separará. Ninguém nos encontrará. A pele de Carmen se arrepia. O gênio do mal. Ricardo Olvera não fingia loucura para si mesmo. Ele impôs a loucura como um roteiro aos seus filhos, para manter seu crime oculto, para ter acesso ilimitado às suas vítimas, 24 horas por dia. 7 dias por semana, sob a proteção do sistema de saúde mental. Por que agora, Sofia? Perguntou Carmen, com a voz trêmula. Por que é que me estás a contar isto? Sofia olhou para ela, e pela primeira vez, Carmen viu uma centelha de algo mais do que medo. Viu raiva. Julián, disse ela. O meu irmão mais novo. Agora tem 10 anos. Ontem à noite ele foi ao quarto dele. O horror atingiu um novo nível. O ciclo estava prestes a se repetir, com a nova geração, dentro das paredes de um hospital. Carmen levantou-se. O tempo da compaixão tinha acabado. Era hora de agir. A pré-história desse inferno era tão metódica quanto o próprio plano de Ricardo. Não foi um ato impulsivo. Foi uma construção deliberada. Ricardo Olvera tinha sido um promissor professor de sociologia. Obcecado pelas dinâmicas de poder e controlo em grupos fechados, perdeu o emprego por diferenças irreconciliáveis com a universidade. Na verdade, por assediar uma aluna. Retirou-se do mundo. Encerrou a família numa casa nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos, longe dos avós, tios ou amigos. O isolamento foi o primeiro passo, o controlo total. Isabel, sua esposa, vinha de uma família onde a autoridade do homem era absoluta. Era uma mulher destruída muito antes de conhecer Ricardo. Para ela, a submissão era sobrevivência. E quando o abuso começou, ela escolheu não ver. Depois, escolheu ser cúmplice. Para ela, era mais tolerável refugiar-se na crença de uma família singular do que enfrentar a natureza perversa do marido e, com isso, a sua própria aquiescência silenciosa.
A violação infligida às suas filhas primogênitas, Laura e Sofia, teve origem quando estas mal começavam a viver a infância. Ricardo mascarava os seus atos sob apelos como educação da alma ou rituais de confiança, revestindo a atrocidade com um véu de linguagem pseudo-intelectual e mística. Ele convenceu-as de que era um segredo sagrado que as unia, um segredo que as tornava superiores ao resto do mundo. Quando as crianças começaram a ir à escola, surgiram os problemas. Marcos metia-se em brigas. Laura desenhava coisas perturbadoras. Um professor preocupado ligou para os serviços sociais. Foi então que Ricardo percebeu que precisava de uma solução permanente. Uma forma de tirar a sua família do sistema. Para sempre. Passou 1 ano a estudar. Não sociologia. Psiquiatria. Devorou manuais de diagnóstico. Ficou fascinado com os transtornos psicóticos compartilhados. Eram raros, difíceis de refutar, perfeitos, criou o roteiro. Atribuiu a cada membro da família o seu papel. Fez-lhes ensaiar durante meses. As ameaças eram claras. Se falharem, vão separar-nos. Irá para lugares horríveis. Só juntos estamos seguros. Só eu posso protegê-los. O paradoxo definitivo. O carcereiro apresentava-se como o único salvador. Conseguiu uma reunião com o diretor de La Piedad, um homem mais interessado em doações do que na saúde dos seus pacientes. Ricardo fez uma atuação magistral. O pai erudito e desesperado, angustiado pela estranha doença que consumia a sua família. Pagou. E as portas de La Piedad se abriram. A jaula perfeita. Durante 20 anos, o plano funcionou. Os médicos viam o que queriam ver. Confirmavam o diagnóstico uma e outra vez. Qualquer tentativa de rebelião por parte de uma criança era interpretada como um surto psicótico. Qualquer momento de tristeza era achatamento afetivo. O sistema, uma vez que colocava um rótulo, recusava-se a retirá-lo. Era mais fácil tratar os Olvera como um caso perdido do que admitir um erro de diagnóstico de 2 décadas. Um erro que encobria um crime hediondo. Com a confissão de Sofia a queimar-lhe a mente, Carmen correu para o escritório da sua superiora. A mesma enfermeira que lhe tinha dito para ignorá-los. Contou-lhe tudo. A história de Sofia. O desenho. As visitas noturnas a Julián. A superiora ouviu-a com uma expressão de aborrecimento. Nem sequer levantou os olhos dos papéis. Mendoza, disse com um suspiro. Você é nova. Deixa-se levar. Os pacientes psicóticos criam narrativas muito elaboradas. Faz parte da doença. Não se envolva. Carmen não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas eles não são loucos, insistiu, elevando o tom de voz. Estão a ser abusados. O menino está em perigo neste momento. A enfermeira finalmente levantou os olhos. O seu olhar era frio, vazio. Aqui todos estão em perigo, de uma forma ou de outra. É um psiquiátrico. Cuide das suas tarefas. E esqueça essa fantasia. Se continuar assim, não vai durar muito neste trabalho. A primeira barreira. A indiferença burocrática. Carmen saiu do escritório sentindo que não conseguia respirar. O corredor do hospital, antes um lugar de possível cura, agora parecia-lhe o corredor de uma prisão. As suas próprias mãos tremiam de raiva. De impotência. Ela não desistiu. Foi diretamente ao diretor do hospital, o doutor Aguilar, um homem de fato caro e sorriso falso. Explicou-lhe o caso, com mais calma, com mais detalhes. Mostrou-lhe uma cópia do desenho de Sofia. O doutor Aguilar olhou para ele por cima. Deixou-o sobre a sua secretária de mogno como se fosse lixo. Enfermeira Mendoza,
disse ele, juntando as pontas dos dedos. Aprecio o seu zelo profissional. Mas a família Olvera é o nosso caso mais estudado. Temos 20 anos de arquivos que confirmam o seu diagnóstico. Pretende que deitemos tudo isso fora por causa de um rabisco e da história de uma paciente com delírios de perseguição. Não são delírios, replicou Carmen. É a verdade. A verdade neste edifício é o que dizem os arquivos, sentenciou o diretor. E os registros dizem que estão doentes. Agora, se me dá licença, tenho uma reunião com o conselho de administração. Sugiro que se concentre em administrar os medicamentos a tempo. É para isso que lhe pagamos. A porta do escritório fechou-se com um clique suave. Definitivo. Carmen ficou no corredor. O som do seu próprio coração era como um tambor furioso nos seus ouvidos. O sistema não tinha sido concebido para proteger os pacientes. Tinha sido concebido para se proteger a si próprio. Para proteger a sua própria infalibilidade. Carmen sentiu um frio gelado nas costas. Percebeu que, ao falar, tinha colocado Sofia em ainda maior perigo. Se Ricardo descobrisse, tinha de tirá-los dali. Agora, saiu do hospital. Apanhou um táxi e foi direita a uma delegação do Ministério Público. O local cheirava a café velho e desespero. Ficou 2 horas na fila. Quando finalmente chegou a sua vez, um funcionário com a camisa manchada de molho atendeu-a sem olhar para ela. Ele estava mais interessado no jogo de futebol que passava numa pequena televisão em cima da sua secretária. Carmen contou-lhe a história pela 3ª vez, com urgência, com desespero. O homem digitava com 2 dedos num computador velho. Vejamos, disse ele, arrastando as palavras. Está a dizer-me que há um abuso dentro de um hospital psiquiátrico e que as vítimas são pacientes diagnosticados. Sim, disse Carmen. E um deles é uma criança de 10 anos. O funcionário recostou-se na cadeira, que rangeu lamentavelmente. Ouça, senhora. Mendoza disse. Isso é complicado. Se eles foram diagnosticados como loucos, os seus testemunhos não têm validade legal. Precisamos de provas, uma perícia. Algo tangível. O desenho é uma prova. Zrenia, exclamou Carmen. O meu testemunho como enfermeira é uma prova. O homem negou com a cabeça lentamente. Você não é testemunha do abuso. Você é testemunha de um relato. Não é a mesma coisa. E o desenho pode ser qualquer coisa. Abriu uma gaveta e tirou um formulário. Olhe, preencha isto. É uma denúncia de factos. Mas, como lhe digo, por se tratar de um hospital privado e de pacientes sob tutela médica, isto provavelmente será encaminhado para a Comissão de Arbitragem Médica. E eles demoram meses, anos. Carmen olhou para o formulário. Era uma confusão de caixas e termos legais. Um labirinto de papel concebido para dissuadir. Para arquivar o horror. Enquanto isso, perguntou ela, com a voz embargada. O que acontece com a criança? O funcionário encolheu os ombros e voltou os olhos para a televisão. Nada. A criança está num hospital, não está? Lá cuidam dele. O sistema não procurava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Carmen saiu da delegacia. A luz do sol da cidade do México lhe pareceu estranhamente hostil. Ela se sentia sozinha, completamente sozinha. Ela havia batido em 3 paredes: o hospital, a delegacia, a lei, e todas as 3 eram impenetráveis. Sentiu uma onda de desespero tão forte que teve de se apoiar numa parede para não cair. O mundo continuava a girar. As pessoas caminhavam,
riam, viviam. E a poucos quilômetros dali, uma criança preparava-se para mais uma noite de terror, num lugar que deveria protegê-la. E ninguém se importava. Desesperada, Carmen fez a única coisa que lhe ocorreu. Ligou para um jornalista, um velho amigo da universidade que trabalhava num pequeno jornal digital conhecido pelo seu jornalismo de investigação. Contou-lhe toda a história, pela 4ª vez. Mas, desta vez, a resposta foi diferente. Houve um silêncio do outro lado da linha. E depois, uma única pergunta. Tem provas? Algo que eu possa publicar? Carmen pensou. E lembrou-se de algo. Nos arquivos, tinha visto referências a antigas cassetes de vídeo, das primeiras sessões de terapia familiar. De 1994. O hospital tinha deixado de usar esse formato há anos. As cassetes deviam estar arquivadas em algum porão, esquecidas. Naquela noite, Carmen cometeu um crime. Arrombou a fechadura do arquivo morto do hospital. Um porão úmido e cheio de poeira. O ar era pesado, cheirava a papel velho e segredos podres. Depois de 1 hora de busca, encontrou-as. Uma caixa de papelão com a etiqueta Olvera, Rua 1994. Levou uma das fitas. O seu coração batia forte contra as costelas. Cada sombra parecia-lhe a figura de Ricardo Olvera. Cada rangido, os passos do diretor. Saiu de lá sem ser vista. No dia seguinte, encontrou-se com o jornalista num café. Viram a fita num laptop velho. A qualidade era péssima. A imagem tremia. Mas o que mostrava era inequívoco. Ali estava a família, 20 anos mais jovem. Ricardo, dominando a conversa com o terapeuta. E as crianças, assustadas. Mas o mais revelador era o que acontecia quando o terapeuta se distraía para tomar notas. Ricardo olhava para os filhos, e o seu rosto mudava. A máscara de pai preocupado caía por um segundo. E aparecia um olhar de uma frieza e crueldade assustadoras. Um olhar de advertência. E as crianças encolhiam-se, fisicamente, como se tivessem recebido um golpe invisível. A certa altura, a pequena Laura começou a falar. O pai diz que à noite... E Ricardo, sem que o terapeuta se apercebesse, deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. A menina calou-se imediatamente e começou a chorar. O terapeuta anotou no seu bloco: instabilidade emocional, possível alucinação auditiva. Era a prova, a arma fumegante. O jornal publicou a história, com imagens da gravação. O escândalo foi enorme. O sanatório La Piedad viu-se envolvido numa tempestade mediática. As autoridades, as mesmas que tinham ignorado Carmen, agora agiram. Não por justiça. Por pressão política. Intervieram no hospital. Ricardo Olvera foi preso. No julgamento, nunca perdeu a compostura. Tentou representar o seu último papel, o de vítima de um sistema incompetente e de uma enfermeira com delírios messiânicos. Mas as provas eram esmagadoras. O testemunho de Carmen, as gravações. E, finalmente, o testemunho dos seus filhos, agora libertos da sua influência. Ele foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Isabel, a mãe, foi internada noutra instituição psiquiátrica. Diagnosticada, desta vez de verdade, com um transtorno de personalidade dependente e síndrome de Estocolmo grave. Sua mente havia se quebrado de tanto se submeter à vontade do marido. E as crianças? Já não eram crianças. Eram adultos cujas vidas haviam sido roubadas. Foram separados e enviados para diferentes centros de terapia, livres finalmente do pai, mas não dos seus fantasmas. 20 anos fingindo loucura
deixaram cicatrizes mais profundas do que a própria loucura. Tiveram que aprender a viver novamente, a sentir de verdade, a diferenciar uma lembrança real de um delírio implantado. A última vez que Carmen soube de Sofia, ela estava num centro especializado em vítimas de abuso. Ela tinha começado a pintar. Já não desenhava figuras sombrias em casas fechadas. Pintava paisagens, céus abertos, horizontes distantes. Mas em todos os seus quadros havia sempre uma pequena sombra num canto. Uma mancha escura, impossível de apagar. A piedade foi fechada. As suas paredes agora estão a cair aos pedaços. Mas a história dos Olvera continua a ressoar nos seus corredores vazios. Uma lembrança de que os piores monstros não são aqueles que imaginamos na escuridão. São aqueles que caminham entre nós. Aqueles que usam máscaras de normalidade. E uma lembrança de que o sistema que deveria proteger-nos, às vezes, é aquele que lhes entrega as chaves da jaula. A loucura não estava no sangue dos Olvera. Estava no silêncio de todos aqueles que olharam para o outro lado durante 20 anos. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.